Bom dia! Será que já estamos aqui ao vivo? Deixa eu confirmar aqui. Bom dia a todos. Então, estamos aqui mais uma manhã de quarta-feira, 7h27. Hoje, o nosso tema, deixa eu fixar aqui nos comentários. Situações diárias situações diárias como oportunidades de aprendizado. Esse é um tema muito relevante para nós mães, independente se nós temos filhos com autismo ou filhos sem nenhuma questão mais especial. A questão aqui é discutir as várias possibilidades de aprendizado que nós podemos proporcionar aos nossos filhos ao longo do dia, ao longo de interações, de situações em que a gente vai passando aí ao longo dos dias. Então, aqui, ao longo da nossa conversa, quem tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão de como usar situações diárias para que já colocou em prática aí no seu dia a dia, né? Situações práticas de como lidar aí com seus filhos e gerando oportunidades de aprendizado das mais diversas, né? Aqui a gente não vai falar de coisas gigantes, coisas que vão demandar muitos materiais, muito tempo de investimento. Não, às vezes são situações simples que a gente pode propor aí no nosso dia a dia e que sim, vão propiciar muitas aprendizagens para os nossos filhos. Então, começando aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de começar dizendo o seguinte, que as mais diversas, a gente só aprende quando a gente se sente bem dentro de uma situação. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. E aí eu gostaria que vocês aí fossem pensando em vocês mesmos. Lembra aí de situações, de cursos de vocês lá na escola, né? Quando que vocês conseguiam aprender com mais facilidade? Eram com aqueles professores mais rígidos, ameaçadores, extremamente críticos? Ou eram com aqueles professores que criavam ali um ambiente dentro da sala de aula mais descontraído, um ambiente dentro da sala de aula com atividades variadas, aqueles professores acolhedores? Vai pensando aí e vai se respondendo aí, né? Geralmente não. A nossa aprendizagem está muito relacionada com as interações, está muito relacionada com a questão do afeto. E é isso que é a proposta da gente discutir aqui hoje, né? A gente, no processo de ensino e aprendizado, o que está muito aí dentro dessas duas palavrinhas é a questão do afeto. O afeto, ele vai sim ser preponderante para que a criança aprenda mais, se envolva na atividade, tenha ali interesse em participar. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, nós pais, nós temos assim, com nossos filhos atípicos, né? É, nós temos aí alguns desafios. Por exemplo, fazer com que eles se envolvam na brincadeira, que eles participem, que eles tenham interesse em participar da brincadeira. E aí, falando assim de uma forma geral, e isso vale para todas as pessoas e não só para crianças com autismo, todos nós seres humanos, é, nós temos formas que nós aprendemos mais, né? Cada um é um ser individual, independente de autismo ou não, né? Porque assim, na mídia, de uma forma geral, a gente tende a achar e a escutar muitas vezes que as crianças com autismo elas precisam de formas diferentes de aprender. Sim, isso é verdade. Mas isso é algo característico de todos nós seres humanos. Todos nós temos formas diferentes de aprender e nós precisamos de estímulos diferentes. Então, algo que vale para mim não vale para você que está aí me escutando agora. Todos nós temos essas questões específicas, essas questões de especificidade, de individualidade.
Então não é só uma questão do seu filho, é uma questão de nós, seres humanos. E aí, e como que deve ser esse processo de aprendizagem? Independente da situação. Ele deve ser divertido, ele deve ser envolvente, né? Através da diversão, a criança ela se envolve, ela se engaja na brincadeira e dependendo de como você vai conduzindo essa brincadeira, ela vai aprendendo de uma forma divertida e aquilo que você está propondo na brincadeira passa a ser um repertório do conhecimento e da aprendizagem dela, né? É, Você aí que é mãe ou pai, né, de uma criança com autismo, já deve ter lido várias coisas na internet, assistido vários vídeos, está aqui comigo assistindo essa live, já deve ter comprado muitos livros, revistas que falam sobre o autismo, sobre intervenção. Até aí tudo ok. Realmente, nós somos mães, pais que vamos atrás da informação para a gente poder atuar de uma forma mais positiva e efetiva com os nossos filhos. Mas aí tem um ponto que eu quero te dizer. Todo esse aprendizado, tudo isso que você busca, só tem sentido se você colocar aí em prática na sua casa. Porque às vezes a gente escuta, né, orientações em simpósios, em congressos, lê lá nos livros várias dicas de como intervir, só que isso só vai ser significativo na vida do seu filho e na sua própria vida se você colocar em prática. Então, as diversas formas de aprendizagem, elas só vão ser efetivas se você colocar em prática. Numa ida ao supermercado, quando você vai na feira, quando você está na casa dos avós, quando você sai na rua, né? Um simples passeio na rua para dar uma volta com a criança, quando você sai para andar de bicicleta. Então, não tem, esse é o primeiro ponto, né? Não tem que ter aquele momento específico. Ah, não, então agora eu separei aqui um tempo, né? Para eu sentar com meu filho aqui na mesinha e ensinar tais habilidades, ensinar as cores. Às vezes não. Às vezes a gente precisa. Tudo bem, tem que ter esse tempo de algo mais estruturado. Mas não é só esses momentos que vão propiciar a aprendizagem. De uma forma geral, todos os momentos, né? Quando você está lá de férias, passeando, está num clube, no restaurante, no próprio momento das refeições dentro de casa, são momentos efetivos de aprendizagem. E aí, eu queria citar o livro da Sally Rogers, eu acho que é assim que se fala, né? Que é Autismo, Compreender e Agir em Família. Nesse livro, ela cita 5 passos para que nós, pais, e de forma geral também educadores, isso vale para todo mundo que lida com crianças com autismo, mas eu acredito muito que isso vale para todas as crianças de uma forma geral. Como que nós efetivamente podemos fazer parte ali do mundo da criança, né? Como que nós podemos ali intervir de uma forma efetiva. Bom dia, bom dia, Daciane. Então, como que nós podemos efetivamente, agora que eu vi aqui, que eu não fixei o assunto, pronto. Agora eu fixei. Então, no livro Compreender e Agir em Família, ela cita 5 passos de como nós podemos intervir e propiciar, né, várias situações de aprendizagem para as crianças. Como que nós podemos atuar de uma forma bem efetiva aí com as nossas crianças, né? E aí, uma primeira forma, um primeiro passo que ela cita no livro é: identifique algum interesse especial do seu filho. As crianças, geralmente, elas têm preferência por algum brinquedo, por algum objeto ou por alguma música. Você saber isso, né, identificar as preferências, aquilo que acalma o seu filho, aquilo que às vezes desperta raiva, né, aquilo que ele fica agitado, isso é um primeiro passo. Por quê? Quando você sabe, por exemplo, aquilo que acalma o seu filho, em situações em que ele está mais agitado, mais nervoso, você pode usar desse objeto, ou dessa música,
ou às vezes é um filme na televisão, algum super-herói, para poder entrar ali no mundo dele, naquela situação em que ele está se sentindo incômodo e conversar com ele. Já é um primeiro passo. Então, para aí e pensa o que é um objeto preferido do seu filho. É um super-herói, pode ser objeto, né? Pode ser um objeto, ou pode ser algum super-herói, às vezes é uma fantasia, né? Tem crianças que gostam muito de brincar, de vestir alguma fantasia e aquilo ela já sai daquele estado de nervosismo dela, de agitação e já vai brincar com outra coisa. Então, o primeiro passo é esse: identificar um objeto preferido do seu filho. E, inclusive, lembrei de uma coisa agora. Quando você sabe aí, quando você sabe qual o objeto preferido do seu filho, você pode muito bem utilizar esse objeto para várias situações, né, de aprendizado. Por exemplo, vamos supor que seu filho goste de um super-herói. E aí você tem aí esse super-herói, o boneco super-herói aí na sua casa. Com certeza, esse super-herói, ele tem cores, e aí você pode trabalhar as cores. Você pode trabalhar a questão da fantasia, que é desenvolver a habilidade de imaginar, de criar histórias, e aí você pode ir conversando com seu filho, né? Até a linguagem pode ser trabalhada, né? Como que chama esse super-herói? Quantos anos você imagina que ele tem? O que ele faz para lidar quando ele está com raiva? E quando ele está triste? Como que ele lida com a tristeza? Né? E vamos supor que não é um super-herói. Ah, tá, meu filho gosta de bola, gosta muito de bola. Você pode ter na sua casa várias bolas, com várias texturas, com várias cores, de vários tamanhos. E aí você pode trabalhar também a questão das cores, a questão do tamanho, qual é maior, qual é menor. Preferências, trabalhar preferências também. Por exemplo, eu gosto mais dessa bola. Ah, tá, por que você gosta dessa bola? E aí a criança, você vai interagindo com a criança. A questão aqui é sempre entrar no mundo da criança, partilhar dos interesses dela, tá? E aí um segundo passo, se interesse por aquilo que seu filho está brincando ou fazendo. Eu não sei aí se você já reparou, mas nós adultos, a gente tem uma mania de querer direcionar toda a brincadeira da criança. Às vezes a criança tá ali sentada no chão, brincando com cartinha, com Uno, ou uma cartinha de baralho, alguma coisa que ela gosta. E aí a gente pensa assim, tá, vou lá brincar com meu filho. E aí a gente senta para brincar e a gente já vai ditando várias regras. Como tem que ser, coloca aqui, coloca de cá. E isso a criança perde o interesse, né? Infelizmente, ela perde o interesse na brincadeira e perde o interesse em você como um adulto que está ali intervindo na brincadeira dela. Então, se interesse por aquilo que ele está brincando e como ele está brincando. E aqui quero ressaltar uma coisa. Não interessa se ele está usando o brinquedo de uma forma que não está ali escrito no manual, sabe? Porque às vezes tem ali, por exemplo, vamos pegar o jogo do Uno, que é um jogo assim que a maioria das pessoas conhece. Tem ali, né, quando você compra o Uno, dentro da caixinha, vem o manual, falando como você tem que utilizar o Uno. Tem as regras, né? Mas dependendo da idade da criança e do comprometimento dela com o autismo, ela não compreende todas aquelas regras. Mas sim, ela a partir desse brinquedo, ela pode aprender várias coisas, como por exemplo, os números, a ordem dos números, ela pode aprender as cores, ela pode aprender, por exemplo, a esperar a sua vez. Agora é a minha vez de jogar, agora é a sua vez de jogar. Então, né? Primeiro, observe. A primeira dica é essa, né? Observe como que seu filho está brincando com determinado brinquedo. E aí passe a entenda isso, né? Entenda isso e brinque como ele está brincando. E aí, aos poucos, você pode ir falando, olha, vamos fazer dessa forma. O que você acha de agora a gente brincar dessa forma? Mas isso é aos poucos. Não é simplesmente sentando ali e ditando regras e interferindo de uma forma, às vezes, até invasiva,
na forma como ele está brincando, tá? E aí um terceiro passo, que aí esse é um puxão de orelha, né? Para nós mães, pais, que elimine as concorrências do ambiente. E aí isso inclui deixar o celular bem longe, né? De preferência no silencioso, porque a gente sabe que quando o celular faz aquele barulhinho de notificação ou de mensagem que chegou, a nossa atenção já vai lá para aquele lugar que ele está. Então, o eliminar a concorrência é deixar o telefone bem longe, né? Ter ali aquele momento com a criança. Desliga a televisão, desliga o tablet e esteja ali com o seu filho naquele momento. Naquele momento é o momento que você está ali totalmente direcionada para a brincadeira e direcionando a sua atenção para aquilo que está acontecendo, tá bom? Uma outra coisa, identifique a zona de conforto do seu filho. O que é isso, identificar a zona de conforto? Todos nós temos uma zona de conforto, de distanciamento, quando a gente está com outra pessoa conversando. Pensa aí em você quando você está conversando com um amigo. Não tem ali uma distância em que a gente fica confortável? E aí, se de repente tem pessoas que, quando o outro que eu estou conversando chega muito próximo a mim, de repente fica me tocando e falando, é verdade e tal, tem pessoas que se incomodam com isso, né? Quando essa outra pessoa que eu estou conversando, ela fica muito próxima a mim e de repente fica me tocando. Tem pessoas que não gostam desse tipo de interação. E aí eu não estou falando de pessoas com autismo, eu estou falando de pessoas de uma forma geral. E aí a criança é da mesma forma. A criança, às vezes, ela se incomoda com a proximidade, né? Se você toca nela, se você, por exemplo, pega a mãozinha dela para ela pegar tal coisa. Então, assim, identifique qual que é essa zona de conforto do seu filho. Qual que é a distância que você tem que se colocar dele ou dela, né, da sua criança, que ela fica confortável. Ela gosta que fica tocando nela ou não? E aí essa questão do toque é algo interessante na questão do autismo, né? Tem crianças que não gostam desse contato físico. Aos poucos a gente tem que ir estimulando, mas não de uma forma invasiva, de uma forma que a criança ela fica desconfortável. Então, identifique isso, né? E respeite os limites da sua criança, porque aqui não está em questionamento assim, mas para mim isso não interfere, né? Se a pessoa me encosta quando está conversando comigo ou não, se a pessoa está próxima ou distante, para mim não faz diferença. Mas para a criança, isso pode fazer uma diferença e pode trazer um desconforto que vai fazer com que ela não se interesse por aquilo que você está propondo, tá? Um outro passo que eu até já falei um pouquinho, que é seguir a liderança do seu filho, né? Quando você senta ali para brincar, vamos supor que você pega ali um quebra-cabeças ou um jogo de montar, sabe? Aqueles jogos que vai montando cubos ou argolas. E aí a criança, primeiro espere que ela te mostre como ela quer brincar, né? E não que você proponha ali a sua forma de brincar. E aí, espere que ela te fale, né? Que ela comece a brincadeira e você entra na brincadeira seguindo a liderança dela, tá bom? Imagine, e aí vamos pegar uma situação nossa de adulto, né? Imagine que eu tô ali no meu ambiente de trabalho e eu já sou acostumada, já conheço ali as minhas coisas de trabalho, e aí de repente vem uma outra pessoa e fala assim: não, olha, tá tudo errado isso que você está fazendo, vamos fazer dessa forma, a regra é essa, faça aqui do meu jeito. Como que você se sentiria se uma pessoa de fora vem e de repente começa a ditar como você tem que fazer, que aquilo que você está fazendo está errado, faça aqui do meu jeito, a regra é essa, primeiro é isso? É uma situação desconfortável, não é? É uma situação desconfortável porque é invasivo. Então, um outro passo, né? Então, esse é o quinto passo, né? Que é citado lá no livro, que é siga a liderança do seu filho, mesmo que aquilo que ele está propondo
não esteja de acordo com as regras propostas para aquele jogo. E aí você entra na brincadeira, seguindo as lideranças dele, e aí aos poucos, você vai modelando outras formas de brincar, né? Por exemplo, se lá no jogo de empilhar cubos tem ali uma regra de como fazer isso, de como brincar, primeiro siga aquilo que a criança está fazendo, que às vezes ela vai colocar os cubos todos assim, um do lado do outro, e tá tudo certo, né? Mas na brincadeira diz lá no manual da brincadeira vai dizer o seguinte: não, que você tem é que empilhar por ordem de tamanho. Ok, entra na brincadeira da criança. Ah, sim, você quer colocar um do lado do outro, então vamos colocar um do lado do outro, né? E aí depois você vai falando, olha, o que você acha de colocar esse em cima desse? Você gosta disso? E esse em cima desse? E aí aos poucos você vai, vai, vai colocando para a criança outras formas de brincar, tá bom? Uma outra coisa. Então, eu falei dos 5 passos, e aí eu gostaria de falar mais algumas coisas sobre a questão do brincar, do gerar esse engajamento da criança para que ela aprenda, né? É, uma outra coisa, né? Que não ficar focado nos erros, né? Todos nós erramos e os erros a gente pode ver eles como oportunidade de aprendizado, né? E não ficar apontando os erros para a criança, porque isso também é extremamente desmotivador. E aí, mais uma vez, eu peço para você olhar para si mesmo, né? Pensa aí se você está desenvolvendo uma tarefa, se você, mãe, está aí cozinhando e alguém vem e fala, nossa, tá tudo errado. Tá tudo errado, não é assim que se faz. Você vai se sentir motivada a fazer melhor ou você vai ficar pensando, nossa, como eu sou inadequada, como, nossa, não dá certo. Então, assim, tem pessoas que se motivam quando alguém aponta seu erro, mas essas pessoas são mínimas, né? As crianças, geralmente, elas se desmotivam e vão se vendo como inapropriadas, como eu não consigo fazer as coisas direito. Então, cuidado com essa questão de apontar os erros. Os erros, na verdade, são oportunidades de aprendizado. E aí, quando a gente fala também dessa questão de aprendizado, né, a gente tem, quando a gente vai propor ali uma atividade para a criança ou levar algo novo para ela, a gente tem que prestar atenção em algumas outras situações do ambiente. Por exemplo, o horário do banho, o horário do almoço, do jantar. Por quê? Porque se essa criança, por exemplo, ela está com fome, esse é um fator que já faz com que ela, às vezes, perca a paciência rapidamente, que ela não se engaje na brincadeira, né? Tem crianças que, por exemplo, elas estabelecem rotinas, tem rotinas aí, tem aquele horário do banho. Você está próximo do horário do banho dela e ela já sabe daquela rotina, provavelmente, né, você corre o risco aí de propor algo que ela não vai se engajar ou não vai estar ali totalmente disposta. Então, assim, verifique, pense assim na questão da rotina da criança. Ela está alimentada? Ela está na hora do banho? Não está? Né? É um momento que ela está com sono, né? Porque criança com sono também é uma criança que ela não funciona, né? Eu costumo dizer que é uma criança que não funciona direito, né? A questão da atenção, da memória, da irritabilidade ficam bem assim proeminentes, então a gente tem que prestar atenção nisso na hora de propor alguma atividade, né? Dependendo da atividade, é importante a gente ter atenção na questão das roupas que a criança está vestindo. Às vezes ter ali uma roupa bem confortável, né, para que ela possa se movimentar livremente. E aí, quando eu falo de roupa, né, também é bom a gente prestar atenção, por exemplo, assim, se eu vou propor uma atividade com tinta, né, para que eu fique confortável como mãe, né, e a criança também, e de repente eu não tenho ali uma reação um pouco adversa, coloca uma roupa bem velhinha,
né? Uma roupa que se sujar de tinta, se manchar, não tem problema. Então é outra coisa que às vezes pode interferir até no nosso estado emocional enquanto mãe. Então, dependendo da brincadeira, preste atenção também nessas questões, sabe? Da roupa, do vestuário. E deixa eu ver o que mais que tem aqui para eu falar para vocês. E aí, tudo isso eu quero dizer o seguinte, que a gente tem aí várias oportunidades de aprendizado, o tempo todo, né? Às vezes uma simples ida ao supermercado pode se transformar em um momento de aprendizagem. Vamos pensar, por exemplo, na ida ao supermercado? Quantas aprendizagens a criança pode ter? Por exemplo, se ela está aprendendo números na escola, olha quantas possibilidades de aprendizagem com relação a números ela tem no supermercado. Né? Você pode, se são números simples, por exemplo, você pode trabalhar quantidades. Olha, coloca aqui na cesta 4 laranjas para a mamãe. Né? Vamos pegar 4 laranjas, 2 maçãs, uma manga. E aí você vai trabalhando tanto a questão de identificação de frutas, que tem muitas crianças que não conseguem muito diferenciar, né, as frutas no supermercado. Você pode trabalhar essa questão da identificação, você pode trabalhar quantidade, né? E aí para crianças um pouquinho maiores, que já têm uma noção maior, né? Noção maior de números, de conta, você já pode trabalhar adição, pode chamar a atenção da criança, por exemplo, sobre o valor daquela fruta, qual tá mais cara, qual tá mais... Vamos comprar o leite? Ah, sim, vamos. Qual que tá mais barato, qual que tá mais caro? Vamos olhar o preço, os números. Então, são várias oportunidades. Aí, quando a gente fala lá no supermercado ainda, né? Possibilidades de aprendizagem social. Social. Que é, por exemplo, como que eu devo me comportar no supermercado? Será que eu devo sair correndo ali, né, disparado no supermercado ou não? Como que eu tenho que me comportar? Né? Então, e tem a questão de ficar na fila, de aguardar o seu momento, que é uma outra dificuldade, né, para crianças, de repente, assim, esperar, né, aguardar a sua vez, aguardar ali você passar as compras, fazer o pagamento. Então, então são diversas habilidades que você pode ir trabalhando aí no seu dia a dia. E aí, para finalizar, eu gostaria de chamar a sua atenção para a questão que a aprendizagem, ela só se dá quando a gente tem um envolvimento afetivo, amoroso. Ou pelo menos ela se dá de uma forma mais efetiva quando a gente tem um vínculo amoroso com a pessoa e quando nesse processo tem a questão da afetividade. Então, preste muita atenção assim nessas questões do vínculo. Né? A aprendizagem ela se dá muito pelo vínculo e pelo nosso modelo enquanto mães. Então, às vezes, não adianta eu apenas, por exemplo, sentar ali com meu filho e falar assim, agora nós vamos estudar matemática. Agora nós vamos estudar aqui as cores, as formas geométricas. A Daciane falou aqui, né? Tem que gostar de ensinar. Sim, tem que gostar. E mais do que isso, né? A gente tem que estar ali disponível afetivamente para esse aprendizado e aprender também a conviver com os erros e com a limitação do outro também, né? E a respeitar o momento também, porque senão acaba gerando situações desagradáveis e aí a criança ela vai associar a aprendizagem a algo ruim. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma criança motivada para a aprendizagem, para aprender coisas novas, uma criança que confie em você enquanto mãe, como uma figura que dá apoio para essa questão de aprendizagem, né? Então eu acho que é isso, né? O recado que eu queria dar hoje era esse, com relação à questão de gerar momentos afetivos relacionados à aprendizagem, porque essas duas coisas andam juntas e tem tudo a ver uma com a outra. Se ficar alguma dúvida sobre todas essas informações que eu passei aqui,
pode me chamar no privado, mandar uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em te responder. E se tiver, e outra coisa que eu gostaria de falar, quem tiver sugestões de tema, só me enviar no privado que a gente vai se falando. E toda quarta-feira, 7h27, eu vou trazer um assunto relacionado à maternidade, criação de filhos e autismo para a gente discutir aqui, tá bom? Então, muito obrigada para quem esteve aqui comigo hoje. Uma boa quarta-feira e até quarta-feira que vem. Um beijo!